Olá, bom dia. Estamos hoje reunidos mais uma vez para o estudo do nosso Evangelho no Lar, nosso Evangelho online de todas as semanas. E para começar mais essa manhã de estudo, vamos pedir a cada um de nós e também a equipe espiritual todo o amparo, todo o auxílio para essa manhã, para as reflexões que nós vamos fazer, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai e pedindo com muito amor. Pai poderoso, amigo, bom, nós te rogamos a presença no nosso espírito para as nossas reflexões, a presença na nossa alma, como sempre estás, como sempre estás disponível para nós, mas que nós possamos acessar essa força, essa luz, esse amor, para fazer do nosso estudo um estudo que possa nos auxiliar na nossa jornada. Pedimos a permissão aos bons espíritos que nos acompanham para que possamos, em mais essa manhã, fazer as reflexões pertinentes ao nosso processo e podermos evoluir mais um pouquinho a partir desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada por essa oportunidade, que possamos estar em paz para esse momento. Que assim seja. Que assim seja. E as palavras estão vindo em italiano e em português misturado. O que é que eu faço, hein? Deus! Ok, Tá com o chip? Espera. Ops, eu não sei por que tô com o chip trocado hoje. Vamos lá. A nossa mensagem de Joana de Ângeles, né? Seguindo o espírito de fraternidade, de elevação que a gente precisa para a compreensão desses estudos. Vamos fazer nossa mensagem preparatória. Começa nesse segundo, Emma? Não, nesse primeiro. Ok. É a mensagem do livro Vida Feliz. Acalma as ânsias do teu coração. O que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes por ausências que certamente não fazem falta. A carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e coisas. Quem desfruta de benefícios com facilidade subestima o que possui. Aprende a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. És o que tu realizas e não o que tens ou com quem te encontras. Né? Uma mensagenzinha de Joana para começar o dia. E convidando a gente a serenar essa ansiedade, né, que nos convida sempre à luta, quando a gente está com medo, quando a gente enfrenta alguma situação que a gente ainda não trabalhou e que a gente entra ali no nosso adoecimento, né, gente? Sem perceber, as situações vão alterando a nossa emoção, nos colocando nessa ânsia, né? E a gente não consegue valorizar aquilo que está vivendo e aquilo que tem. Ou quando a gente está realizando um projeto, alguma coisa diferente, a gente quer as respostas logo, né? A gente quer que tudo seja no nosso tempo e no nosso jeito. Mas realmente pode ser realmente essa questão de carência, né? A carência pode proporcionar recursos de valorização das pessoas e coisas. Eu estou entendendo aqui que é a nossa carência de querer as coisas no nosso tempo e do nosso jeito, para que a gente se fortifique, né, pelo ego e não pela paciência, pelo amor, pelo caminho, né? Que quando a gente não tem, né, a gente valoriza, entendo também assim bem. Então, que a carência pode nos ajudar, né? Porque ela está falando ali das ausências, né? Aquilo que a gente Sim. deseja, né?
Ele está dizendo que aquelas ausências, elas não fazem falta, elas ainda podem ensinar alguma coisa, né? Podem ensinar a gente a valorizar tanto as pessoas como as coisas, como as circunstâncias. Sim, que ele diz ali, né? Aprende a conviver com a escassez, então, nesse sentido da carência, né? Em não ter a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria e a exacerbação da posse. E porque realmente, né? Aprender a conviver com a escassez, a solidão, ou seja, é aprender a viver com os recursos e com aquilo que nós somos verdadeiramente, né? Porque a solidão, como a gente tem muita dificuldade, né, de estarmos em nós mesmos, é claro que é muito mais fácil a gente entrar, né, na nossa verdade se a gente está no meio do agito, né? Sempre procurando fora outras pessoas, outras coisas, etc. e tal. Então, no momento que realmente tu percebes que a grande verdade e aquilo que realmente te satisfaz e te preenche é a verdade do ser, a escassez e a solidão, elas passam a não te incomodar. Então, o primeiro convite, eu diria, né, é o aprender realmente a conviver, porque a partir daí, se fazendo só no sentido, né, da solitude, não realmente que a gente, talvez num primeiro momento a gente sim se sinta sozinho nesse sentido, mas o preenchimento de nós mesmos com aquilo que realmente importa e que realmente o nosso ser está ali pedindo, porque está cheio, só falta que a gente olhe para poder transbordar para nós mesmos, é talvez um primeiro passo, né? Aprender a conviver com isso, para depois viver com aquilo que realmente temos já dentro de nós. Aprender a enfrentar as perdas, as escassez, né, as ausências, né, que a gente entra, na verdade, quando as coisas não estão, né, dessa forma, a gente entra nessa embriaguez dos sentidos também, né? E aí, se você não aprender a ter uma segurança, né? Acho que aprender a conviver é aprender a ter segurança perante aquela coisa que ainda parece tão assustadora, né? E para mim a mensagem de hoje podia ter sido só aquelas duas primeiras frases. Acalma as ânsias do teu coração, o que não alcançaste ainda está a caminho. Porque, como a minha mãe diz, né? Para de ser peru de Natal que morre de véspera, né? Porque só peru de Natal morre de véspera. Então, para de ficar sofrendo, né? De véspera, como ele diz. Realmente as ânsias, né? E eu tenho muito essa de querer agora, né? Quem não tem? Mas, enfim, maravilhosa a mensagem para início da manhã. Poderosa. Agora vamos à leitura do nosso evangelho. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17.
A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que nenhum sentido teria a pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha, porque, conforme a resposta dada por Jesus, os fariseus esperavam excitar contra ele a autoridade romana, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Veja-se na introdução o item publicanos. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende a si mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Volta ali para cima, Amá, por favor. Ele fala ali, né, a questão, né, um pouquinho mais para baixo, do dar ao César o que é de César e dizer, né, dar a cada um, que seja dado a cada um o que lhe é devido. E, para mim, nessa mensagem tem também aquela questão do fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito a você mesmo, né? Então, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, e tem-se digamos, tu não podes dar para alguém uma coisa a que não pertence. E aí me vem a dizer também, e aí vocês digam se faz sentido ou não, que a gente não pode querer também dar uma lição ou ajudar um outro a crescer se o outro não está pronto, se o outro não quer ajuda, né? Então, é sempre seja dado o que lhe é devido, aquilo que o outro pede, aquilo que o outro realmente solicita. Não sei, me veio isso. A mim vem muito a reflexão de Jesus, né, e o progresso da humanidade com a questão do perceber a sombra. Porque você vê que um pouco mais abaixo, né, ele está dizendo que se resume a essa situação, né, que a gente não deve aplicar aquela máxima ali a tudo. E Jesus tem muito disso, né? Alguns ele dizia uma coisa, alguns ele dizia outra, alguns ele dizia deixe tudo e me siga, né? Porque ele via ali a sombra, a intenção daquela pessoa. Para outros ele dizia o seu compromisso é com a sua família, como disse para a própria Joana, né? Quando ela era Joana de Cusa e o marido era um dos intendentes lá da época de uma cidade, né? Como um prefeito, vamos dizer, hoje, numa cidade, e ela queria seguir Jesus, e ele não disse, deixe tudo e siga, ele disse, cumpra a sua prova com a sua família, né? Então, são coisas particulares, então ele via a malícia das pessoas, e isso é muito interessante, porque nós, na nossa infantilidade moral, a gente não tem, né, nem essa condição, e menos ainda essa sabedoria de se sair das situações, né, sem se envolver negativamente com essa malícia que ele está jogando ali, né? Então, Jesus tinha esse grande atributo, né? É o maior psicólogo de todos os tempos, por isso,
porque ele via por trás, né, da máscara de cada um, via a sombra adoecida, via todas as intenções. Então, em cada lição que ele deixava uma lição apropriada para aquela situação que estava sendo enfrentada. Por isso que cada lição de Jesus, e é o que as religiões muitas vezes, né, se equivocam, porque elas pegam uma lição de Jesus e tomam ao pé da letra, quando, na verdade, vamos dizer, aquela reflexão, ela é dada a uma determinada circunstância de um confronto com a sombra, né, da humanidade em um âmbito específico, né? Então, para mim, vem muito essa reflexão, né? Dessa parte que está aí entre aspas, né? Mas Jesus, que eles conhecia a malícia, né? Imagina a sabedoria. É igual a gente, né? Nós somos colocados em dificuldade o tempo todo, porque são as provas para que a gente um dia consiga, né, ser superior a essas tentações. Tem até um livro de Joana que ela fala sobre tentações, que eu achei muito legal, que as tentações para ela são isso, né? Então, ela diz assim, você ali está sendo tentado, né? Tentado ao erro, tentado ao desequilíbrio. E na hora que você vê isso aí, ele vai, contorna a dificuldade, né? E ainda dá uma lição de justiça, né? E a gente ainda não tem, né? Essa capacidade de Jesus, mas fica o estudo para que a gente preste atenção, né, nas coisas que vão nos tentar, né? Nas coisas nos desafios que vão surgir a partir como Jesus não tinha a sombra densa, né? A sombra totalmente integrada de Jesus, então a sombra do outro não toca na dele, né? Então ele mantém sempre a sabedoria. A gente geralmente sucumbe. Ai, que bom seria. Que bom será. Ai, que bom será. Ai, que bom será. Um dia que a gente consiga chegar a esse nível, né? Porque quantas pessoas não nos confundem, tentam nos dissuadir. São provas, né? E são provas muito importantes, em que a gente é convidado a manter dentro da gente o equilíbrio. Então, para mim, fica muito esse exemplo de Jesus e a sabedoria, entendeu? Naquele enfrentamento, que é o que a gente não tem, né? Essa semana também passei por uma situação bem complicada com relação a uma aluna, né? Vocês estavam na aula, que ali foi só o começo, né? Depois, e eu digo, Deus, como encontrar a sabedoria, né? Com o nosso ego tão rígido. E na hora que eu leio isso, eu digo, que lindo, né? Porque a gente vai atingir esse nível. Agora você faz com muita pena, com muito sacrifício, porque você fica meio que perdido, porque o ego ele tem uma vontade, né? E o espírito tem uma outra, né? Nosso eu verdadeiro tem uma outra. E aí Jesus, por exemplo, não entrou na briga de ego, né? Eu, graças a Deus, não entrei também na briga de ego, né? Como no exemplo dado, mas me foi muito penoso não entrar. Então, veja, o sofrimento... E já é uma grande evolução, né? Porque mas... realmente ter essa vontade, o ego ali gritando, e é um autocontrole, né? É realmente um verdadeiro autocontrole no sentido de perceber que aquilo não vai levar a nada de construtivo, então eu tenho que colocar água na boca. Mais ainda do que isso. Sabe por quê, cara? Porque além de não ser construtivo, é uma prova para mim. Ah, sim, claro, Entendeu? maravilhoso. Porque Sim. tem essa coisa, né? Que tem essa coisa, não vai servir de nada, que a gente sabe bem, né? Assim como Jesus também sabia, né? Então, mas ele não deixa de trabalhar a verdade, ele sabe a medida certa para aquilo ali. A gente ainda não sabe, então aquilo é o quê? Uma prova. Como nós não temos essa medida de Jesus, essa capacidade, para a gente é uma prova imensa. Então, por exemplo, como no caso dessa situação, você imagina que a aluna usava todos os conhecimentos psicológicos, né, para tentar me atingir ou para tentar... E eu dizia, mas Deus, por que eu estou tão
tão mal, né? Porque aquilo me feria de certa forma. Quando eu me lembrei que eu era exatamente igual a ela. Eu usava todo o conhecimento que eu tinha, quando ainda não tinha uma noção de que isso era um conhecimento da alma, eu usava toda a minha inteligência para destruir os outros, para machucar os outros. E aí eu digo, caramba, meu ego está querendo isso, não perder, né? Está querendo usar todo o conhecimento para ferir. E aí é a parte difícil, né? Porque digo, claro que não vou fazer, mas dentro é difícil para o ego se deixar, né, morrer pelo equívoco de A ou de B. Então, você imagina a gente ter uma maestria dessa de Jesus. Ele não para ele aquilo não era uma prova. Você vê que ele já percebia que estava sendo tentado, né? Ele já mantinha um padrão. Por quê? Porque o cara não tem a sombra densa, a gente tem. A gente tem o tempo todo esse convite, né, de parar, de pensar. Aí, quando eu via, né, por exemplo, como é que eu estudava isso? Porque se formulavam na minha mente as frases de resposta. E as frases de resposta eram todas de ataque. E aí eu não respondia, né, obviamente. Aí eu elevava meu pensamento, né, e eu dizia, não, isso não é o meu eu verdadeiro. Isso é o meu ego querendo ganhar. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não preciso adoecer, mas digo, dá fastídio. O ego sofre porque ele poderia devastar aquela pessoa. Você vê que triste? Pois é, mas já chegar e ter essa consciência é uma coisa que, de uma certa forma, sim, tem um conflito interno, digamos, não saudável, no sentido que, né, do perceber o ego nisso, mas, ao mesmo tempo, é um alívio de ter essa consciência de dizer, eu não preciso fazer isso porque eu entendo que a minha intenção não é a melhor, né? Exato. Mas eu digo no meu caso que talvez até eu precise, no sentido do ego, mas que felizmente consigo trabalhar o progresso. Vamos dizer, não digo que existe progresso sim em ver, né? Existe progresso sim em lutar, mas precisa se reconhecer a prova, sabe? E é Essa nisso. coisa da prova de você dizer assim, olha, isso aqui você não venceu ainda. Porque para que você. Por que está vindo? Porque vem automático, né? Sim. Para a gente ferir os outros, vem e a gente se disfarça, a gente dissimula. Assim como no caso, né, dessa outra pessoa que com certeza não queria machucar ninguém, é a parte mais difícil, né? Assim como aquela pessoa também com o ego ferido dissimula, né, se esconde por trás de palavras de amor, mas na verdade a intenção é ferir. Caramba, eu poderia ter usado a mesma habilidade. Mas é disso que eu digo que é o autocontrole, e eu, por muito tempo, para mim, o autocontrole era uma coisa negativa, porque eu não via o real sentido do autocontrole. O real controle que eu via, que eu entendia, era eu fico quieta, né, digamos, engulo, mas, gente, isso não é autocontrole, isso é fazer mal a si mesmo. Sim, Né? Mas autocontrole sem consciência é uma coisa, autocontrole com consciência é outra. É exatamente esse o ponto que eu queria chegar. E aí, esse exemplo da Mi, para mim, é perfeito para desdobrar, né? Para, como é que se diz? Ver um próximo estágio do processo. Colocar em um exemplo palpável o autocontrole em exatamente isso que tu estás dizendo, Má. Que se tu tens a consciência de fazer esse processo e dizer eu não estou engolindo, é uma ótima oportunidade de eu trabalhar em mim, cara, isso é brilhante. E eu estou rezando para ter esse autocontrole logo. Sabe assim, e sabe o que é mais bonito, assim, porque continua pesado, porque com certeza algumas questões foram tocadas que eu ainda não percebi. Então ainda me vem de responder, você imagina? Já são 2 dias, tá? Mas não é que eu tive trégua, porque a prova, vocês não têm ideia. É o tempo inteiro, né? Bombardeamento. Então, e apesar disso, calma, Eguinho, né? Mas na hora em que eu trabalhava a consciência, né? Mas eu realmente procurava essa elevação fora de mim. Eu dizia, caramba, tem alguma coisa aqui, porque esse tipo de emoção não tá bacana,
né? Então eu vou terminar ferindo o outro. Não é minha intenção e eu sei que também não é a dele. Então eu tentava sair de mim, aí eu sorria, né? Eu ficava leve, eu dizia, caramba, como é que pode, né? Porque começava a cair em si do processo e aquilo ali, naquele momento, ia, né, ia sendo trabalhado. Mas é a nossa sombra densa, né? Você Nossa. imagina se quando a gente tiver... Por isso que, para mim, toca tanto essa capacidade de Jesus, né? Eu digo, o cabo é o cara. Porque era isso que a gente... Né? Você vê que ele tem autoridade, né? Dizer, hipócrita, por que me tentais, né? Então, ele... Não é que ele fere, mas não é que ele se nasconde, Se chega, coloca para tô com trás, problema, não, viu? ele coloca ali na cara, ele confronta o outro com a verdade do outro. Exato. Que era o que o meu ego queria ter a capacidade de fazer, mas Uhum. como reconheceu que não tinha condição, porque ia ferir, e óbvio, porque não estava tão, né, equilibrado. Então, mas veio o cara ele tem autoridade, ele consegue realmente ajudar o outro se o outro quiser, né? Que vocês sabem que a gente não pode ajudar ninguém sem a pessoa quiser, sem a pessoa querer. Mas para mim é admirável esse homem como exemplo, sabe? Né? Eu lembro uma vez que eu fui para um seminário de psicologia lá em Curitiba, que era em junguiano, e aí tinha uma psicóloga junguiana que ela perguntava, né, qual é o seu arquétipo, né? Quem é que você tenta seguir como arquétipo? É Jesus. Ela disse, você tá frita, né? Ela disse, só Jesus, né? Por quê? Porque a gente tem a capacidade de se desenvolver, de ser igual a ele jamais. Então, é muito comum que se criem máscaras. O que me chama a atenção, já desde o início do estudo, também foi essa questão da malícia, né? Eu estava pensando quantas e quantas vezes a gente faz uma pergunta com uma segunda intenção, né? Eu acredito que todas as vezes, né? Poucas vezes são as vezes que a gente é consciente do porquê a gente está fazendo essa pergunta. Às vezes é para testar o outro, às vezes é para escutar o que a gente quer, às vezes é um comentário para que a gente escute de volta o que está precisando, né? Aquele típica coisa que na psicologia a gente conhece, né? Que é quando eu me desfaço para que o outro me elogie, né? Isso tem uma intenção por trás, ainda que seja de forma inconsciente, né? Então, é importante que, de novo, a gente consiga entrar em contato com as nossas reais intenções, pouco a pouco, né? Que não é fácil. Não, não é fácil. Mas, exato, mas é importante que quando a gente, né? Ou mesmo numa discussão, então, daí mais complicado ainda, porque a gente está ativado ali, né? E os complexos, a gente ainda não domina os complexos, né? Mirella estuda há mais tempo e provavelmente tem mais essa condição do que nós ainda. Mas eu vejo já desde o início do meu processo, porque eu também tenho desafios, né? Nessa questão da segurança, de escutar e mesmo sabendo, entre aspas, que eu tenho razão, é um saber muito raso, né? É um saber que ainda precisa provar, é um saber que ainda precisa falar, é um saber que, né, que quer demonstrar para o outro A, B, C. Então, é um saber bem rasinho, né? Um saber bem bebezinho. Mas todos nós, né, estamos na estrada. Você vê que a gente está aqui tentando ter essa visão, né, tentando ter essa consciência. E isso é tudo, porque a estrada de cada um ela é completamente particular. Ela é completamente particular, o aprendizado é particular. O importante é que a gente tente, né, exercer esse respeito que está dito aí por Jesus, né? Não só nessa situação, que a gente sempre pega essa passagem muito para a questão material, né? A gente sempre pega essa passagem, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, a gente foca muito no aspecto material da coisa. E eu acho muito importante o Evangelho segundo o Espiritismo por isso, porque ele traz à luz aquilo que pode estar oculto e aquilo que pode te ajudar a compreender verdadeiramente aquelas palavras, né? E ele sai daquele âmbito para um âmbito muito maior, né? Então, que a gente possa aprender essa coisa do respeito, né? De aprender a dividir as coisas que a gente ainda não sabe. Então, acho muito legal isso também, de a gente não olhar isso só no âmbito material. Perfeito.
Então, se ninguém tem nada mais para falar, a gente vai se encaminhando para o nosso encerramento, pedindo todo o auxílio desta legião imensa de bons espíritos, do nosso guia, do nosso anjo e de Jesus, de Joana de Ângeles, que nos conduzam, por favor, nesse caminho de sabedoria, que a nossa alma se ilumine, que a gente consiga enxergar todas essas malícias que existem ainda dentro de nós, todas as nossas maldades e toda a nossa luz, para que a gente consiga ver as sombras sem medo e assim poder enfrentá-las com coragem, com amor e com respeito a si mesmo e ao próximo. Que Jesus, nesse momento, nos banhe de muita sabedoria, muita paciência, muito saber esperar o nosso momento, ter fé genuinamente, porque tudo já está sendo conduzido como tem que ser. Basta que a gente acredite, que a gente tenha essa calma interior, este amor pelo processo, amor pela vida e amor pelos aprendizados. Que a gente tenha cada dia mais sabedoria, meu Pai, que nós tenhamos cada dia mais alegria, mais paz em enfrentar os nossos desafios dessa encarnação. Muito obrigada por estarem aqui hoje e sempre. Amém. Assim seja. Muito obrigada, pessoal. Uma semana a mais. Até quinta que vem.